Tudo bem? Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho agora sobre o terceiro tipo de banco de dados no SQL, chamado armazenamento em família de colunas, né? É um pouquinho mais sofisticado do que o chave-valor e que é baseado em documentos. E é bem semelhante a documentos, só que em formato de colunas. Vamos começar a ver isso agora. E eu sou Angélica Félix de Castro. Bom, apesar de haver uma semelhança muito grande com as tabelas do modelo relacional, nós precisamos esquecer aqui o modelo relacional, aquela estrutura que a gente conheceu de linhas e colunas, certo? A gente precisa esquecer aquilo, porque o que vai ver agora vai ser uma nova pegada. Vou falar em colunas, mas não é aquela tabela tradicional que a gente viu lá em banco de dados 1, tá? Então, nos bancos de dados relacionais, as tabelas são definidas por linhas e por colunas, já vimos isso, certo? Mas aqui o que a gente vai entender agora são famílias de colunas. São famílias onde eu tenho certas colunas já pré-determinadas. E aí eu só preencho aquelas colunas que me interessam. Não existe a possibilidade de ter coluna em branco, como podia existir lá na tabela relacional, né? Por exemplo, se eu botasse a tabela relacional, nome, idade, CPF e telefone. Então, o telefone, a coluna telefone, se a pessoa não tivesse telefone, ia ficar em branco, né? Aqui na família de colunas não tem isso. Se você, por acaso, tem uma coluna que vai ficar em branco, então você pode omitir essa coluna da família de colunas. Vou já dar um exemplo, certo? Então, nas tabelas relacionais, são utilizadas chaves de linhas que se associam com as colunas. Aqui, nesse terceiro tipo de NoSQL, chamaremos de família de colunas. É um armazenamento baseado em colunas. Os BDs relacionais, eles usam a linha como unidade de armazenamento, ok? E aqui o nosso foco realmente são as colunas. Então, quando as atualizações são raras, né, e as leituras de certas colunas são frequentes, então o armazenamento usando família de colunas é o mais indicado. Então, os bancos organizam suas colunas em famílias. Cada coluna faz parte de uma única família de colunas. As colunas de uma família são normalmente acessadas juntas. Deixa eu dar um exemplo que melhora mais. Olha isso aqui, ó. Suponhamos que eu quero fazer informações sobre meus amigos, né? Então, eu quero o nome do meu amigo, né? Ó, nome, e-mail, endereço, estado. Então, isso aqui é a família de colunas de amigos, onde eu só tenho colunas relacionadas à informação amigos. Então, aqui tá tudo bem, ó. Esse aqui, o primeiro, tá aqui o nome, Jonathan, o e-mail, endereço, estado. Preencheu todas as minhas 4 colunas. Isso aqui também, ó, nome, e-mail, endereço, estado. Preencheu minhas 4. Só que esse meu terceiro amigo, por algum motivo, eu não sei o endereço dele nem o estado. Não há problema nenhum. Como eu não sei, para não existir coluna vazia, porque não tem sentido coluna vazia, então só foi preenchido o nome e o e-mail, tá? Então, isso aqui é uma família de colunas dos meus amigos, só que as colunas que são vazias, elas nem aparecem. Então, lá no meu amigo, o Egilmore, as únicas colunas que vão serem acessadas são nome e e-mail, tá? Então, família de colunas, eu tenho aquela minha família com minhas colunas desejadas, mas se algum dos meus atributos, né, não preencher a coluna, então aquela coluna não existe para aquele meu atributo, tá? Então, é a mesma sacada baseada em documentos. Se vai existir algum campo vazio, então esse campo não tem nem que existir no meu documento. É a mesma coisa aqui. Se vai existir alguma coluna vazia, essa coluna não tem por que aparecer, mesmo ela existindo na minha família de colunas. Mas no caso, no meu terceiro amigo, ela não aparece, tá? Outro exemplo aqui de família de colunas, ó. Isso aqui, imagina essa coluna, e dá bem mais genérico, né? Não tem um exemplo específico. Então, minha família de colunas, que ela tinha coluna 1, coluna 2, coluna N. E aqui na minha família de colunas, eu preenchi coluna 1, coluna 9 e coluna N. Ou seja, na minha família de colunas, aqui preenchi o 2 e aqui preenchi o 9. Não há problema algum. Percebo que o 9 não aparece aqui, visto que minha chave X não tem nada a preencher na coluna 9. E a coluna 2 também não aparece aqui, porque minha chave Y não tem nada a preencher na coluna 2. Então, família de colunas é a mesma pegada do baseado em documento. Se vai existir alguma coluna vazia, então sua coluna não aparece. Só vai aparecer o que vai ser preenchido, tá certo? Aqui eu tenho a família de coluna, os tweets. Quem twitta aqui, quem usa o tweet, olha só. Tem aqui uma chavezinha, né, que seria o identificador do seu tweet. O texto que você digitou, hello world, o ID do usuário e a data. Então aqui é a família de colunas com 3 colunas, o texto, o ID do usuário e data, né? Então aqui o Twitter é um exemplo muito claro de família de colunas, né? Tem geralmente a chave e as colunas são os valores, né, associados a essa chave, a família de colunas realmente.
Aqui eu tenho família de colunas, olha só. Aqui é livraria, eu tenho minha família de coluna autores, tá certo? Onde eu estou armazenando o nome seria desculpe, eu estou armazenando e-mail e biografia, né, do autor, e-mail e biografia, e aqui dos livros, o ISBN do livro, o ano de publicação, o autor. Se aqui, por um acaso, tivesse um novo autor, Maria, quisesse só o nome, ela também está nessa família de colunas autores, tá? Só que a coluna dela é biografia, não ia aparecer por algum motivo, mas se quisesse botar aqui Maria, só o nome de Maria, só o e-mail, né? Podia aparecer Maria só o e-mail. Então, é isso que eu estou dizendo. Família de colunas, dependendo do que você queira, as colunas que não têm informação, elas não aparecem na hora de você inserir seus dados, tá? O SGBD mais comum da família de colunas é o Cassandra, também é o queridinho. Do mesmo jeito que as pessoas gostam muito do MongoDB, lá baseado em documentos, a galera também gosta muito do Cassandra aqui para a família de colunas, certo? E à medida que os dados são inseridos nas famílias, os dados das linhas são ordenados por nomes das colunas. Então, tem uma estrutura bem específica para organizar os seus dados. O Cassandra, ele possui essas consultas get, set e del, certo? Pode ler os dados de toda a família ou de uma coluna específica. Para atualizar os dados, o Cassandra utiliza o set, né? E se quiser excluir uma coluna, ele exclui o del ou exclui também a família inteira. Também o Cassandra é bem interessante. O Cassandra possui sua linguagem própria de consulta, o CQL, né? O Cassandra Query Language, muito semelhante ao nosso SQL, o nosso velho SQL, só que o CQL não possui muitos recursos sofisticados. Por exemplo, os joins não tem, as subconsultas, né? As consultas alinhadas que eu ensinei lá em Banco de Dados 1. Então, o Cassandra, esse CQL dele é muito específico para a família de colunas, tá? Se for uma coisa mais sofisticada que tem lá em Banco de Dados 1, ele não suporta isso. E aqui um exemplo de comando no Cassandra muito similar ao SQL, olha só. Create column family custom, né? E aí, aqui as 4 colunas que vão compor essa família de coluna aqui. E aí, seria o normal muito parecido com o SQL, né? Insert to, as colunas que ele quer que insiram, tá aqui as colunas, o select, então, tudo muito parecido, só que a grande diferença é isso aqui, ó, uma família de colunas, né? Próprio do CQL, da linguagem típica do Cassandra. Onde é que você vai usar a família de colunas? Então, registro de logs. Então, os logs, dependendo se você quer algumas colunas específicas, você pode usar a família de colunas para o seu log, tranquilamente, certo? Sistema gerenciador de blogs. Se vocês perceberem bem, a família de colunas é muito parecida com documentos, muito. Só que os documentos têm uma estrutura, né, usando JSON, e a família de colunas usando colunas. Mas é muito parecido a ideia. Blogs também pode usar a família de colunas, você pode selecionar somente as colunas que lhe interessam para aquele blog, se você quiser falar sobre você, sobre seus hobbies, sobre suas viagens, você escolhe suas colunas e é só aquelas que são acessadas. Eu já quero fazer um blog sobre as disciplinas, então eu boto sobre mim, sobre as disciplinas, são outras colunas, então a família de colunas também são apropriadas para blogs, assim como documentos. Quando você quer analisar os acessos, né? Em muitos aplicativos web é necessário contar e categorizar visitas para análise. Você pode ajeitar tudo isso em forma de colunas. E pode usar a família de colunas ou ter colunas para cada página visitada por determinado usuário. Eu quero saber se o meu filho está acessando algumas páginas que não devem ser acessadas por eles. Então, quais são as colunas e aqui vou organizando as colunas de todas as páginas que meu filho está acessando, né? Então, assim, é possível usar colunas para esse tipo de situação. Se você também quiser inspirar o uso, a família de colunas também é possível. Você deixa aquela coluna ali aberta por 24 horas. Por exemplo, o Instagram é isso, né? Nos stories do Instagram, aquele monte de tracinho lá em cima, cada tracinho pode ser visualizado como uma coluna, né? E ele categoriza. Só pode ficar aqui 24 horas, ele tem um time to live, um tempo de vida, e após aquelas 24 horas, aquelas colunas somem para o público. Pode até ficar guardada para você ali, né? No seu login, só assim, mas para o público as colunas vão sumir. Então, inspirar o uso também é possível de ser feito usando família de colunas, tá? E onde é que você não utiliza família de colunas? Quando quer coisa mais sofisticada, né? Quando você quer transações ACID, quando você quer fazer contas, por exemplo, de soma, de média, fazer coisa mais sofisticada. Sofisticação não combina muito com a família de colunas, nem com documentos, nem com chave de valor, né? Conforme eu já falei anteriormente. Alguns exemplos de SGBDs baseados em família de colunas. O Cassandra é o mais conhecido. Tem o HBase, o Hypertable, o DynamoDB, que é da Amazon. Bota aqui, pessoal, uma reticências, tá? Não quer dizer que só existem esses. Existem vários tipos de família de colunas e aí vocês escolhem o que vocês querem para fazer. Então, o que é que eu quero nesse trabalho? Que você
Escolha qualquer tipo de SGBD que implemente família de colunas, pode ser um desses que estão aqui, né, que está aqui, ou qualquer outro, e você implemente toda a família de colunas com o CRUD inteiro. Criação, inserção, remoção, consulta, atualização, certo? O CRUD inteiro e a data para prestação desse trabalho também estará no SIGA, tá bom? Então, me despeço por aqui e encontro com vocês na próxima aula. Tchau!